Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo você entenderá como diversificar sua carteira de ETFs no exterior da maneira correta para que com isso você consiga potencializar a rentabilidade da sua carteira. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo. Assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. O que é um ETF? Um ETF é um fundo de investimento em índice e a sua sigla significa Exchange Traded Fund, que na prática é um fundo negociado em bolsa. E a diferença de um ETF para um fundo de investimento ativo é a seguinte: um ETF simplesmente copia um índice geral de mercado. Um ETF que investe no índice S&P 500 vai simplesmente copiar o índice, investindo exatamente nas mesmas empresas com as mesmas proporções. Já um fundo de investimento ativo funciona de uma forma totalmente diferente, onde existe um gestor, um profissional do mercado, que tem liberdade para tomar decisões, tanto de compra quanto de vendas de um determinado ativo ou de um conjunto de ativos. E por que investir através de um ETF acaba sendo muito mais vantajoso em relação a um fundo de investimento ativo? Por um motivo muito simples. Resultado: os fundos ativos lá dos Estados Unidos perdem de lavada para os índices e que, consequentemente, vão acabar perdendo de lavada para os ETFs. De acordo com um estudo feito nos últimos 10 anos, independente da estratégia que o fundo utilizou, investindo em empresas grandes, pequenas ou médias, pelo menos 85% deles acabou perdendo para o índice, perdendo para o ETF. Então, investindo através dessa ferramenta, você já vai conseguir superar a maior parte dos profissionais e também dos investidores. Além disso, existem outras 4 vantagens para você investir através dos ETFs. A primeira delas é o baixo custo. Geralmente, um fundo ativo cobra 2% ao ano, mais 20% de performance, e existem ETFs que cobram taxas muito menores, iniciando em 0,03%, chegando até no máximo 0,5%, 0,7% estourando. Então, com isso, você vai conseguir acumular muito mais dinheiro, você não vai ter que ficar gastando com taxas, você vai reter esse patrimônio que, consequentemente, ano após ano, vai rendendo através dos juros compostos, fazendo com que você junte mais dinheiro lá na frente. A segunda vantagem é a alta diversificação. Através de um único ETF, no caso do índice S&P 500, você consegue adquirir participação nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E existem ETFs ainda mais amplos, como por exemplo um ETF que investe na Bolsa Global, investindo em 9.000 empresas, o que faz com que você tenha uma diversificação muito fácil de ser acessada. A terceira vantagem é a valorização do tempo. Você não precisará ficar horas e horas estudando e analisando o modelo de negócio de empresa por empresa, basta você entender o que o ETF faz e investir nele. E a quarta vantagem é a facilidade. É muito mais fácil você investir o seu dinheiro através de ETFs do que investir em ações individuais, onde todos os meses você precisará rever se faz sentido ou não você permanecer com aquela ação na sua carteira. No caso dos ETFs, é muito mais fácil. Você sabe que se você investir no índice S&P 500 hoje, daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, vai continuar fazendo sentido. Então basta você poupar um dinheiro todos os meses, pegar esse dinheiro e investir numa carteira de ETFs todos os meses de maneira robotizada. E como na prática você pode e deve diversificar o seu patrimônio através dos ETFs. Existe uma estratégia chamada núcleo satélite, que ela foi desenvolvida justamente pensando na maneira ideal de você diversificar a sua carteira dentro dessa classe de ativos. E como que funciona essa estratégia? O núcleo nada mais é do que o elemento central da sua carteira de investimentos. É aquele ativo que vai investir o seu dinheiro numa grande quantidade de empresas, que vai fazer com que você tenha uma grande diversificação do seu patrimônio, e geralmente esses ETFs núcleos são os mais amplos, que pegam a Bolsa Americana no total, que pegam, por exemplo, a Bolsa Global como um todo. Já os ETFs satélites são aqueles mais concentrados, que vão investir em um determinado setor, em um determinado nicho em específico, como, por exemplo, o setor de tecnologia, o setor de saúde ou o setor financeiro. E para que você tenha um direcionamento mais claro, eu vou apresentar para você algumas opções de ETFs que você pode pensar em adicionar na sua carteira, tanto de ETFs núcleo quanto de ETFs satélite. Começando com os ETFs núcleo, eu vou apresentar para você o ETF mais núcleo possível que existe, que é o ETF de código VT, que investe em todas as empresas da Bolsa Global, em todos os países do mundo. Ele faz isso através de uma taxa de 0,06% ao ano e ele investe exatamente em 9.700 companhias. Como você pode estar observando, o principal país que tem a maior representatividade desse ETF é os Estados Unidos, já que é a maior economia do mundo, com um peso de 64,7%. Logo em seguida, nós temos o Japão com 5,6%,
Reino Unido 3,4%, China 2,9% e Canadá fechando o top 5 com 2,7%. O segundo ETF núcleo que eu vou te apresentar é o VTI. E esse ETF investe em todas as empresas listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Ele faz isso através de uma taxa de 0,03% ao ano e investe num total de 3.600 companhias. Os setores que têm os maiores pesos dentro desse ETF do VTI são tecnologia, com um peso de 35,1%, consumo discricionário, que é aquele consumo não essencial, com um peso de 15,1%, setor industrial, 12,5%, financeiro, 11,3% e saúde, 10,1%. E o terceiro e último ETF núcleo que eu posso apresentar para você é o ETF VOO ou IVV. Ambos os códigos cumprem a mesma função, que vão fazer com que você invista no índice S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ambos os ETFs, VO e IVV, cobram uma taxa de apenas 0,03% ao ano e ele investe em 504 empresas, sendo assim 4 empresas a mais do que o nome do próprio índice sugere. E você pode estar observando agora os principais setores. Como principal, novamente, nós temos o setor de tecnologia, com um peso de 32,5%, financeiro, 13,6%, consumo discricionário, 11,3%, saúde, 10,1% e comunicação e serviços, 9,4%. E a partir desses 3 ETFs, você vai acabar fazendo uma escolha entre qual faz mais sentido dentro da sua carteira. Ou um ETF que pega a Bolsa Global, o ETF VT, o ETF que pega só a Bolsa dos Estados Unidos, o VTI, ou aquele que concentra um pouco mais nas maiores empresas dos Estados Unidos, que são os ETFs VO ou IVV, que cumprem a mesma função. Depois disso, caso faça sentido para você, caso você tenha interesse, você pode apimentar um pouco mais a sua carteira, você pode adicionar os ETFs satélite. Eles não são obrigatórios, eles são apenas se você tiver interesse e se fizer sentido dentro da sua estratégia adicionar esse tipo de ativo. E dentro dos ETFs satélites, eu separei em 4 categorias que vão ajudar você a estudar sobre cada um deles. O primeiro tipo de ETF satélite são aqueles ETFs satélites focados em países, com exceção dos Estados Unidos, que acaba sendo um país núcleo. Nesse caso, você pode investir em um país como Alemanha, Reino Unido, Canadá, Japão ou até mesmo China, sendo que o peso desse ETF sempre, obrigatoriamente, terá que ser muito menor do que o ETF núcleo, porque são ativos mais arriscados e mais concentrados em locais e em economias muito mais arriscadas do que a própria economia americana. O segundo tipo de ETF são os ETFs setoriais, e nesse caso os principais são aqueles que adquirem participação em um determinado setor da economia americana. Ao invés de você investir no S&P 500, que como você viu anteriormente, tem participação em diversos setores, você pode concentrar o seu patrimônio em um setor em específico. Por exemplo, o setor de tecnologia. Se você só quer ter esse tipo de empresa, você pode investir através do ETF VGT. Se você quer investir só no setor de saúde, você pode investir através do ETF VHT. E existem inúmeros ETFs para todos os tipos de setores que, novamente, devem representar um percentual pequeno da sua carteira como um todo. O terceiro tipo são os ETFs fatoriais, que vão investir dentro de uma carteira com base em fatores de risco, como, por exemplo, o fator crescimento. Existe um ETF, que é o ETF VUG, que vai investir só nas empresas de crescimento presentes no índice S&P 500. Então, aquelas empresas que não apresentam um grande crescimento vão acabar sendo eliminadas. Existe um ETF que investe só nas empresas de valor do índice S&P 500, um ETF de código VTV, que vai fazer com que você, por exemplo, tenha um peso maior em companhias como Coca-Cola e Pepsi, que são empresas que não apresentam um crescimento tão elevado e que são empresas mais conservadoras. Outros fatores que eu posso acabar destacando também são o fator dividendo e o fator de small caps, que são as empresas pequenas e que, consequentemente, têm um maior potencial de retorno. E por fim, nós temos os ETFs satélites focados em temas, os ETFs temáticos, que são aqueles que investem em segmentos muito mais específicos do que os setores ou os fatores. Por exemplo, um ETF focado em empresas de games, um ETF focado em empresas relacionadas a veículos elétricos, ou, por exemplo, empresas focadas em negócios atrelados à cibersegurança. Então, esses ETFs temáticos são aqueles mais concentrados e que, inclusive, podem fazer com que a sua carteira fique muito concentrada em pouquíssimas empresas. 10, 15, 20 companhias, por exemplo, acaba sendo a quantidade normal desse tipo de ativo e que acaba fazendo com que ele seja o mais arriscado dentre todas as categorias
que eu apresentei para você. E agora vamos para um exemplo prático de carteira que já vai fazer com que você consiga ter uma alta diversificação e um alto retorno no longo prazo. E qual carteira eu estou falando? Uma carteira concentrada 100% no ETF Núcleo, que copia o índice S&P 500 através do ativo VOO. Entre fevereiro de 2011 a fevereiro de 2025, esse ETF VOO em dólar apresentou uma rentabilidade de 496%. Considerando que nesse mesmo período o dólar se valorizou frente ao real 247%, a rentabilidade anual em reais deste ativo foi de 24,1%. Considerando que você tivesse começado a investir nesse ativo lá em 2011 no valor de R$4.000 e todos os meses você tivesse investido 400 a essa mesma taxa de 24,1% ao longo de 14 anos, você vai acumular ao final desse período R$512.000. E esse rendimento só mostra o potencial de retorno que você consegue ter investindo seu dinheiro no exterior de maneira segura, de maneira sólida e de maneira muito simples, através de um único ETF. E você também pode investir o seu dinheiro dessa mesma maneira através de ações individuais, de maneira automatizada, com base naquilo que você pode aprender no meu curso A Capital do Dinheiro, onde lá você vai aprender a justamente automatizar os seus investimentos. E com isso ter mais segurança, mais rentabilidade, sem precisar ficar horas e horas estudando e analisando o mercado. Para mais informações, é só você escanear o QR Code que está aparecendo agora na sua tela e entrar no site ou clicar no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo. Então, nesse vídeo, você conseguiu ter acesso à estratégia Núcleo Satélite para diversificar o seu patrimônio de maneira segura, investindo através de ETFs. Se você gostou, clica no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sino, para que sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui você ser informado. Eu vou deixar um outro conteúdo aparecendo agora na sua tela para você saber exatamente o próximo vídeo a ser acompanhado. Um grande abraço e até a próxima.